compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser processado por crime de falso testemunho. Ok, acusação. Boa tarde, dona Maria. Boa tarde. A senhora prestou depoimento na delegacia de polícia, Sim. já, né? A senhora apoiou o candidato Jorge Rangel nas Sim. eleições do ano passado? O senhor Jorge Rangel, ele já exerceu algum cargo na prefeitura? Sim, Ele era o que lá? secretário Secretário de quê, sabe dizer? de limpeza pública. No ano passado, isso. É um período, saiu no período, né, no período eleitoral, né? Uhum. Até então ele era vereador e depois para a secretaria. Como vereador, ele era do grupo aliado da prefeita? Sim, A senhora trabalhou para ele nas eleições do ano passado. sim. E o senhor Jorge Rangel chegou a tocar no assunto com a senhora alguma vez, sobre essa questão do cheque cidadão, que estavam incluindo, que estava com autorização para incluir mais pessoas no cheque cidadão ano passado? No meu depoimento, o senhor sabe, está escrito aí, né, que ele tinha agendado uma reunião, né, de militância, né, pediu para me agendar, aí ele ligou para mim que não poderia cumprir, que ele iria a uma reunião com então, o secretário Antônio Garotinho. Ponto. No outro dia, né, ele passou, porque ele mora no mesmo bairro, ele passou à minha casa e falou que ele recebeu, né, do seu Antônio, palavras dele. Sim, tá? claro, claro. Não presenciei, Claro, não vi, claro. né, não posso, não vi seu Antônio Garotinho fazer isso. Palavras do senhor Jorge Rangel. Aí falou o quê? Falou que ele tinha dado, né, teve a reunião com vários vereadores e coube uma cota, né, de cheque cidadão. Então, na realidade, ele disse, olha, eu ganhei, ele para mim, palavras do senhor Jorge Rangel, eu recebi 20 cheques cidadãos, né? Esse cheque cidadão, eu não quero, você vê que você dá quitação as coisas que você que estava pendente dentro da ouvidoria. E assim foi feito. Né? A senhora trabalhava na prefeitura também? Na ouvidoria. Ouvidoria certo? de qual secretaria? Da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social. Sim. E uma coisa que eu, aí, lá eu falei na Polícia Federal e não constou aí, e no dia da minha audiência aqui, eu não, foi tão rápido que o senhor não deixou falar, eu sou sempre pontuando, né, o chequinho. Quando a secretária Ana Alice entrou, né, a primeira coisa que ela fez foi me tirar, me mandou para o Conselho do Idoso. Então, esse período eu gostaria de deixar, entendeu, Excelência? Deixar bem claro que esse período não estive na secretaria. Sim. Certo? Eu retornei, já tinha acabado tudo isso, tá? Pontuado. Voltando, então, ao Jorge Rangel, ele, devido eu trabalhar na ouvidoria, estar todos os dias recebendo essa demanda de reclamações de pessoas que foram feitos os cadastros, né? Foram visitados, muitos, né, não estavam aptos, mas os que estavam aptos receberam os cartões, né? Então, aqueles que não foram recarregados, né, pela empresa, todo dia, né, aquela coisa, aquela ansiedade, dona Fátima quando, dona Fátima, de formar, todos os dias a mesma coisa. Então, aí eu fui, ele, no caso, como sendo um vereador, um secretário, estando no partido da prefeita, eu perguntei a ele, eu disse assim, doutor, está acontecendo isso. Está acontecendo que essas pessoas estavam aptas a receber esse cheque cidadão, né? Mas os cartões não eram recarregados, né? Nem todos, né? Mas essas pessoas foram feitas. Foram feitas, como vou dizer, as assistências sociais, tudo que a senhora prefeita fez, a senhora prefeita entregou, né? Vários cartões cidadãos em várias localidades, né? E tudo isso. Só que muitos não recarregavam. Então, aí eles iam para onde? Para a ouvidoria. Eu não tinha acesso ao cheque cidadão. Eu pegava o telefone e ligava. E muitos, eu fazia o ofício direto, que eu trabalhava direto ao secretário.
certo? Eu trabalhava, fazia o ofício, né, com a reclamação. Muitos nem faziam mais, porque todo dia era as mesmas pessoas. Tudo. Só ligar, perguntar, e aí, tem uma posição? Final do mês vai recarregar, final do mês. Só isso. Então, quando o senhor Jorge Rangel, eu falei com ele sobre essa situação que estava ocorrendo na secretaria, quando, na realidade, no outro dia, ele veio, né, passou e falou... Ele passou um formulário para a senhora? Ele virou e me pediu, disse, olha, o senhor me vê para mim 20 pessoas, né? Aí eu tô com 20, ele falou 20, foi uma faixa de 20. O que precisava de né? Identidade, CPF e comprovante de residência. A senhora fez isso? Fiz isso, fui na casa de um por um, apanhei, entreguei tudo grampeadinho, entreguei ao senhor Jorge Rangel. Fiz uma listagem dos documentos das pessoas que eu peguei, certo? E entreguei ao seu Jorge Rangel. Deu uma cópia dessa relação ao seu Jorge Rangel, fiquei com uma. E aí, certo? Os cartões vieram? Aí, depois ele veio entregando, me deu os cartões, foi me dando os cartões, eu entregando, e aí peguei o recibo, entreguei todos na mão do senhor Jorge Rangel. E fui dando ok, né, nessa relação. Né? Eu imaginava, foi que 25, não, foram 20. Foram 20 cheques, não foram 25, foram 20 cheques. Agora mesmo 20, que entregou os cheques. Eu que entreguei. Só que isso terminando, foi quando já esses cheques vieram, foram entregues. Tá certo? Aí a senhora fez o que com essa lista que a senhora tinha? Sim, eu tinha essa lista, ok, terminou. Né? Terminou, eu fiquei com essa lista e ficou a relação do meu computador, que eu tinha digitalizado, né? Quando começou essa situação, aí eu já não estava mais no conselho, na ouvidoria, já estava no conselho, né? Estava no conselho. Esse período de análise, a primeira coisa que ela fez foi para o meu computador, o computador que estava da ouvidoria, né? E colocar na sala dela. Eu salvei tudo, botei num pendrive. Certo? Quando a senhora entregou os cartões, quando a senhora se apresentou para colher a cópia dos documentos, a senhora falou que quem que ia conseguir os cheques? Não, isso pessoas. Aí não, eu falei. Não. Eu falei só, houve um erro, eu falei, houve um erro, certo? E vamos resolver essa situação agora. Vamos quem? A senhora mais... Não, a secretaria. Eu falei, no momento algum, eu citei que foi seu Anthony, foi seu Jorge, eu não coloquei, nesse momento, eu não coloquei disso. Que a secretaria que houve um erro, exatamente, houve um erro e nós vamos dar solução nesses problemas, porque eles todo dia estavam lá. Mas uma coisa são as pessoas que já tinham o cartão, mas não tinham crédito. Isso, são essas pessoas. Outra coisa são pessoas que nunca tiveram o cartão e ganharam essas pessoas todas estavam, elas tinham o cartão e não eram recarregados. Mas a senhora deu um novo cartão para esse cara com 2 cartões? Não, porque eles não eram recarregados, eles não estavam aptos. Quer dizer, não estavam aptos, não estavam recarregados, entendeu? Então eu disse para eles, olha, essa situação... Houve um erro na secretaria, então nós vamos resolver a situação. Uma coisinha. Sim. A senhora falou que quando a senhora recebeu a listagem, era para a senhora escolher 20 pessoas Exatamente. que estivessem dentro do perfil e que não estivessem incluídas. Como é que a senhora escolheu 20 pessoas, a senhora sabia que essas 20 pessoas já estavam no sistema? Já estavam no sistema. E foram cortadas no recadastramento? Não foram cortadas. Não foram cortados, não foram cortados, não foram recarregados, não foram recarregados seus cartões. Exatamente. Entendeu? Quando o doutor Jorge entregou, disse, olha, arruma 20 pessoas porque eu recebi 20 cheques. E eu não quero isso, a família dele não queria, ele não queria. Então, você dá a solução àquele problema que você vinha reclamando da ouvidoria. Ela só procurou os 20, então, que já estavam no sistema. No sistema da secretaria. Mas isso antes as pessoas, essas pessoas não foram inclusas no cheque cidadão, né? Assim, aleatoriamente,
depois de casa eleitoral. Não foram feitos isso, tá? Não, só explicou isso. As pessoas já estavam no Exatamente. programa, mas deixaram de receber. Exatamente. E gostaria de deixar bem claro que a única pessoa que recebeu esse cartão, que não estava inclusa nesse sistema do cheque cidadão, mas por ter passado pela visita da assistente social, e a assistente social disse que ela estava apta, tanto é que ela tinha bolsa de estudo para o seu filho, era a dona Roselma, certo? Então, essa pessoa, não, no cheque cidadão, não. Ela foi inscrita. A senhora escolheu ela porque ela tinha um Exatamente. Perfil. É uma pessoa conhecida, ela tinha perfil, ela vivia reclamando que o colégio tinha a bolsa de estudo, o filho dela estudava, com bolsa da prefeitura, né, tudo isso. Então, para ter a bolsa da prefeitura, o serviço social da educação vai verificar se é perfil, tudo. Como ela tinha perdido o Externato Brasil, a prefeitura tinha cortado todas as bolsas de estudo, ela começou me procurando, certo? Pelo amor de Deus, estou passando, vê se ela arruma outra bolsa. Eu disse, não, agora não tem bolsa. Né? Foi a única pessoa, o resto não, o resto estava tudo incluso. A senhora sabe se para a inclusão no programa Cheque Cidadão, o único critério é a baixa renda? Ou se existem outros critérios para a concessão do olha só, o perfil, né, o perfil em si, como é feito, eu não sei. Que eu nunca fiz cheque cidadão para ninguém, certo? Assim, dizer que o cadastro tem que ser isso, aquilo, outro. Eu não fiz. Não era o meu trabalho. Não era o meu trabalho. Então, meu trabalho é ouvir reclamações e passar ao secretário. Então, isso que eu quero saber. Então, a senhora escolheu essas pessoas. Exatamente. Por critério pessoal da senhora, pelo que julgamento ali que a senhora dentro, fez de que as pessoas na ouvidoria, isso. Perfeito. Satisfeito, excelência? Não. Foi o que ela disse. Não, ela que disse. De acordo. Não, foi diferente, doutor. Bem diferente. Não. Essas frases estão aqui no depoimento dela, doutor. Eu não coloquei resposta nela. São frases que estão no depoimento dela. Eu estou repetindo o que ela já disse aqui e ela está confirmando. Eu poderia ler tudo para ela copiar. Ela confirmar ou não, preferi não fazer. Porque às vezes por força do próprio contexto totalmente diferente, doutor. Parece que é, mas não é. Vamos lá, defesa, vamos lá. Vamos. A senhora declarou no depoimento que destruiu o papel depois da polícia, operação da Polícia Federal, e colocou fogo. Sim. E apagou o que havia esse computador sob cheque cidadão, é isso? É a digitação que eu fiz desse papel que fiz em 2 vezes. Me responde assim objetivamente. Sim. Destruiu por quê? Porque... Eu achei que eu não tinha nada a ver com essa situação que estava ocorrendo. Qual a situação? É que a situação que estavam prendendo as pessoas que estavam dando cheque cidadão aleatoriamente, que estava na imprensa, né? Uhum. Aí eu não tinha nada a ver com isso, que meu perfil era outro, minha situação era outra. Então eu simplesmente deletei e botei fogo a senhora na mesmo lista. Resolveu botar? Alguém falou para a senhora? Não, isso fui eu. Tá. Me diz uma coisa. O senhor Jorge Rangel relatou uma conversa para a senhora com o senhor ontem no Garotinho? Que ele teve?
Simplesmente... Sobre a questão do cheque. Isso, só isso. Falou o quê? Que foi a reunião e que seu Antônio Garotinho, né, palavras dele, seu Antônio Garotinho tinha dado, né, fez uma reunião e cada um teria uma cota, né? Cada um quem? Cada vereador, né, da base dele, né? Teria uma cota de quê? De cheque cidadão. Sabe quem mais participou dessa reunião? Não. Ele não fez comentário. Ele falou que ele foi à reunião. Ele que pode falar. E eu não posso falar por ele. Falou quem coordenava essa reunião? O Antônio Garotinho. E ele se sentiu como receber isso? Ele relatou para a senhora, o Jorge Rangel? Relatou. Ele ficou, ele demonstrou isso para mim, certo? Demonstrou isso para mim, a conversa dele comigo foi essa. Que ele tinha ido essa reunião e que ele recebeu essa cota, mas como ele já tinha vindo fazendo um trabalho de reuniões, então na realidade ele achava disso, ó, minha campanha já eu não quero me meter, minha família não quer que me meta nisso, acho que ele falou comigo que isso é irregular. Foi aonde ele falou comigo. Ele falou para a senhora que isso era irregular. Falou. E ele falou comigo. Ele estava com receio disso? Estava, com certeza. Ele passou para a senhora reprovação contra isso? Passou. Passou. Falou como? Ele falou que ele achava aquilo irregular, tanto é que a palavra dele para mim, se ele recebeu, como eu vi depois da imprensa, que recebeu mais, se eu não sei, né, isso é coisa de imprensa, ele quando chegou para mim, na minha casa, ele falou que recebeu 20 cheques, que ele não queria aquilo, que aquilo, nem a família dele aceitaria aquilo, certo? Então, ele falou assim, você lembra que você vivia reclamando das pessoas que estão precisando, passaram no crivo, não foram recarregados, vê se agora você, né, você dá essas pessoas que realmente precisam. Foi aonde eu disse que foi um erro da secretaria, né? Então, eu não falei, isso aqui foi seu Antônio Garotinho, foi a senhora prefeita, ou foi seu Jorge Rangel que deu. Não, hora nenhuma foi citado isso para as pessoas. A senhora trabalhava lá, né, na prefeitura, não é isso? Trabalhava, desde 2003. A situação, pelo que a senhora ouviu dele, do Jorge Rangel, do que estava vendo lá, a senhora acha que seria possível, percepção, logicamente, mas isso de acordo com as circunstâncias... Isso está no Código de Processo Penal. Está no Código de Processo Penal. Está no Código de Processo Penal. Não, estou objetivo não. Estou a lei. Doutor. Doutor. Não, o CPC permite que... Fica a circunstância do fato. Não, doutor, está indeferido do seu questionamento. Então eu pergunto. Era possível, que era o réu, é o poder aqui, o domínio do fato, né? Tem que saber, sim. Então, às vezes a prova direta não é possível. Tem que saber o poder de... Hein? Mas... Mérito? Mas a gente está procurando, a gente está em inquirição. Não, a gente está inquirindo para saber se... Pergunto, era possível que isso tenha existido sem a aquiescência do réu? O programa ser utilizado? Poderia melhorar um pouco essa pergunta. Vamos dizer, o que a senhora soube, de que pessoas utilizando, que falou, isso poderia haver essa distribuição relatada, mencionada, algumas coisas, como ele só falou que ele participou da reunião, que ele comandou, existia alguma possibilidade que as pessoas da secretaria procedessem sem a aquiescência dele, do senhor Antônio Garotinho? Aí eu não sei. Porque muitas coisas foram feitas erradas sem a prefeita saber, sem o secretário saber, né? Que é assim, coisas que chega uma pessoa, me ajuda aqui, então isso vai lá falar com a prefeita, vai falar com o secretário, não, então isso aí eu não posso, né, afirmar o senhor. Você só falou que ele estava na reunião que foi distribuído. Então, isso aí, palavras dele, não fui nem vi. Uhum. E a senhora deu veracidade ao que ele falou para a senhora? O senhor Jorge Rangel? Isso eu dei, porque é uma pessoa íntegra, para mim, até a data de hoje, continua então, a pergunta decorre disso daí. A senhora falou
Que ele falou isso? Sim. Você acha possível que ele não soubesse dessa situação real? Não sei. Artigo 213 do CPP. Artigo 213, pergunto. Artigo 213 do CPP. Me responde. O que a senhora... A senhora falou que ele participou, que ele comandava a reunião, a senhora não falou isso? Isso aí, Foi que dito. ele comandou a reunião foi dito pelo vereador, ponto. Em razão disso, ele falou, para as palavras dele, que ele tinha sido contemplado, palavra certa, contemplado com 20 cheques cidadão. Tá. Certo? Que quem deu a ele teria sido o seu Antônio Garotinho. Tá bom. Palavra do senhor Jorge Rangel. Tá. Eu não posso afirmar isso, senhor, se isso Tudo procede ou não. Palavras dele. Tudo bem. Tá ok, então. A senhora, só um último detalhe, a senhora chegou a ser presa, né? E nessa operação, como é que a senhora foi... Injustamente, né, doutor? Isso daí a gente analisa depois. Quero saber como... Se a senhora foi maltratada na delegacia, bem tratada, maltratada, foi maltratada? Excelência, presta atenção. Eu não fui maltratada hora nenhuma, certo? Ok. Eu fui, me senti devido ao trabalho que eu sempre fiz dentro do município de Campos, de ser uma pessoa... Injustiçada, né? É uma pessoa que eu sou conhecida dentro do município, num trabalho árduo que eu fiz com os idosos, certo? Uma pessoa que eu tenho... um trabalho feito à comunidade, prestado à comunidade. Eu poderia ser convidada, certo? A mandar, não é arrombarem a porta da minha casa, entrarem, isso aí eu me senti coagida e me levaram para o presídio, que eu dormi no presídio. Isso não é pessoas. Se eu não tivesse... Nem sei o que seria de mim. Eu estou dizendo, senhor, que até hoje eu estou sentindo isso. Eu sei, a senhora está... Eu estou em tratamento, não sei se o filho do doutor está aqui, eu estou em tratamento psicológico e neurológico. Tá, ok. Porque eu fiquei com sequelas. Tudo bem. Sobre isso. Tá. Eu estou perguntando na delegacia de polícia, a senhora... Não, senhor, não, senhor. Não foi maltratada? Não, hora nenhuma. Tá ok, então. Só isso, está dispensado. Tá? Não, já passou sua fase de fazer perguntas.